Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie Desafios do RH, dicas para atuação no pós-pandemia. E antes de conhecermos quais são as 5 dicas deste episódio, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e ficar por dentro de todas as novidades. Este é o nosso 4º episódio e aqui vamos conhecer 5 dicas sobre os desafios ou como garantir a qualidade de vida no trabalho no pós-pandemia. E aí, tá a fim de conhecer quais são essas 5 dicas e como garantir a sua qualidade de vida e também a qualidade de vida dos seus colaboradores no agora e no pós-pandemia? Então, fique de olho! Olá, tudo bem com você? Estamos no 4º episódio da websérie Desafios do RH e a sua atuação no pós-pandemia. Sou a professora Joselaine Marques, especialista em gestão de pessoas, tenho formação em RH, também algumas especializações na área da educação. Estou muito bem acompanhada de uma grande profissional aqui também, professora Natália, tudo bem? Olá, professora Joselaine, tudo bem? Olá, alunos. Eu sou a professora Natália, né? Sou especialista também em gestão de pessoas. Tenho algumas especializações na área da educação, né? Na docência do ensino superior, na área da educação à distância. E estamos aqui, né, para dar algumas dicas aí para vocês relacionadas aí à qualidade de vida no trabalho, né? Pensando aí no bem-estar do colaborador, né? Então, professora Joselaine, vamos para a primeira dica para eles? Vamos lá, professora Natália. Olha, pessoal, as dicas são maravilhosas, então vamos para a número 1, professora Natália. Isso aí, aproveitem todas as dicas. A primeira dica é a comunicação efetiva, pessoal. Vocês sabem a importância que tem a comunicação efetiva dentro da empresa para garantir aí a qualidade de vida no trabalho, assegurar aí a saúde física, mental e emocional dos colaboradores? Pois é muito importante e esse é um papel importante do RH que vocês precisam saber, né? Se já era importante, né, professora Joselaine, nesse momento aí de tempos, né, de pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, se tornou ainda mais importante ter essa comunicação clara, objetiva e efetiva com todos os membros aí da organização, né? Mas como que eu posso manter essa comunicação efetiva aí em tempos de pandemia, né? Que a gente está comentando aqui. Então, a sugestão, né, que são necessários sistemas de comunicação muito eficazes para divulgar, né, rapidamente aí as informações dentro da empresa. De repente, criar aí uma campanha de comunicação interna, né? Às vezes a empresa já tem, mas pode intensificar agora, né? Com via e-mail, mensagens, utilizar as redes internas aí da organização, né, para orientar os funcionários em relação às ações aí de prevenção, né, contra a doença, né, como a gente está falando aí da pandemia, utilizar os websites, jornais, boletins informativos que muitas empresas utilizam, né, e continuam utilizando, os chats também são importantes, e criar aí documentos padronizados, né, documentos de comunicação padronizados. E todas essas orientações sobre os cuidados, de repente com os usos de ambientes compartilhados da empresa, né, para aqueles colaboradores que estão trabalhando presencialmente, como as copas, os banheiros, né, as salas de reuniões, essas orientações o RH precisa passar também, né, e que esses informativos, eles estejam, assim, espalhados pela empresa, né, isso é importante, para que todos os colaboradores tenham acesso a essas informações. Aqui, até no condomínio onde eu moro, né, temos os moradores, mas temos também os funcionários, né, que trabalham aqui, e tem vários informativos, né, todo mundo tem acesso a essas orientações, e eu acredito que vocês devem ver aí em várias empresas, até na própria instituição, na Unicesumar, tem vários comunicativos, informativos relacionados a isso, né, professora Joselaine? Sim, em home office estamos recebendo várias comunicações, né, professora Natália? Como você iniciou dizendo que a comunicação já era importante e essencial para a empresa, não é? Agora muito mais, porque quantas mudanças, não é, que nós estamos vivendo neste tempo e vamos viver depois, pós-pandemia, não é?
Então, é muito importante que o RH realmente faça com que cada colaborador se sinta informado de todas essas mudanças, né, que estão acontecendo, de todas as inovações que vão acontecer também, para que ele se sinta parte disso, se sinta seguro, não é? Que é o papel do RH fazer isso também, né? Cuidar realmente da comunicação, principalmente agora e depois também pós-pandemia. Exatamente, e as pessoas, elas precisam ser informadas, né, e claramente sobre tudo, né, sobre tudo que está acontecendo, e sobre os riscos, né, as medidas, sensibilizar mesmo as pessoas, os colaboradores. Aí você pode me perguntar, professora, mas a gente já tem informação demais, né, na televisão aí só fala sobre isso, tá? Realmente, ok, a gente tem bastante informação, né, a gente não pode reclamar disso, mas é obrigação e responsabilidade da empresa também, né, falar sobre isso com o seu público, né, seja o público externo ou interno, né, precisa falar, é uma obrigação mesmo da empresa, né, e atualmente eu vejo que várias empresas aí vêm colocando nos sites, né, da empresa, nas redes sociais, né, o que ela vem fazendo, acho que a professora Josilane já deve ter visto, né, o que ela vem fazendo com base aí nessa situação, né, do vírus, né, e isso é uma informação clara, né, e efetiva, é uma transparência aí da empresa, né, para, de repente, evitar aí uma visão negativa, decorrente, de repente, de uma negligência, né, de uma inconsistência de informação. E isso, né, de focar aí a comunicação nas redes sociais é uma boa, né, que as empresas vêm fazendo muito em tempos aí de pandemia, né, não só para o seu público externo, né, mas para os colaboradores também, para gerar aquela segurança, né, em relação à empresa, ter aquela visão positiva, né, e de repente, assim, utilizar as redes sociais para dar dicas, né, as orientações, e também transmitir mensagem positiva, né, que daí dá aquela segurança, né, aquela segurança não só para todos os membros aí da organização, eu acho, né. Acho que é uma responsabilidade social, né, professora Natália? Chega a ser uma responsabilidade social. Entrar no site de uma empresa e você ver lá, por exemplo, em vermelhinho, informações, alerta de Covid, alguma coisa assim que é o momento, não tem como, né? É só Covid, é só isso que fala, mas não tem como nós sermos negligentes, né? E as empresas, muito mais, quando você acessa para comprar algo online, por exemplo, tem todas as orientações, não é? De como você deve proceder e como eles também estão procedendo para que esse produto chegue para nós, né? Em casa, o cuidado que você tem que ter quando esse produto chega, de higienizar. Então, isso é responsabilidade da empresa, né, com o seu cliente interno e externo também, porque isso já começa dentro da organização e se espalha para toda a sociedade como um todo, né? Então, é um fator, hoje, a comunicação, dentro deste quadro que nós estamos, de responsabilidade social também, né? Nós podemos dizer. Exatamente, é a transparência aí da empresa, né, com os clientes, né, e também com o seu cliente interno, né, o seu colaborador, né, a transparência, aquela informação clara, né, o que a empresa vem fazendo com toda essa situação, né, então dá uma segurança maior, assim, né, e é importante, né, o RH, assim, a empresa implementar um bom sistema de comunicação, né, para garantir aí a segurança, como a gente está falando, a saúde e o bem-estar dos colaboradores, para que tudo isso não seja comprometido numa situação de crise como essa, né? E eu acho importante focar também no diálogo, né, que tem que ter com a equipe de trabalho. Eu acho que isso é essencial. E o RH precisa estar junto aí com os líderes, os gestores de área, né, apoiando, conscientizando, né, sobre essa importância de manter esse contato com as equipes, né, porque a gente vai pensar aí no quem está trabalhando em casa, no home office, né, por exemplo, agendar reuniões virtuais semanais, além de você verificar o andamento aí de todas as atividades, da produtividade da sua equipe,
Você vai garantir também que tudo ande, né, corretamente, na direção correta, né? É importante também para o colaborador não se sentir abandonado. E também o colaborador precisa saber sempre aí dos canais de comunicação da empresa e ter esse diálogo aberto com os superiores. Porque senão, como eu falei, né, ele vai se sentir abandonado, né, se sentir isolado, porque é um isolamento dentro de um isolamento, né, nós já estamos em isolamento e o colaborador aí pode se sentir mais isolado. Então, é importante ter esse diálogo aí com a equipe de trabalho e o RH precisa estar apoiando os líderes e os gestores de área para que isso ocorra corretamente, ok? Isso aí, professora Natália, nós precisamos nos sentir tão apoiados como agora, né? E isso é papel do RH, que cuida das pessoas, né? Então, realmente, você que está vendo esse episódio, conscientize os gestores da sua empresa, e se você é gestor, cuide da comunicação com a sua equipe, faça com que eles se sintam seguros e alinhados com tudo o que está acontecendo dentro da empresa, de mudança, nesse momento, e também as mudanças que virão. Professora Natália. Então, professora Josilane, continuando, é importante, né, esse papel do RH de fornecer as orientações, estimular aí as práticas de higiene, né, nesse tempo de pandemia, porque além de evitar a desinformação, né, ajuda aí na tomada de decisão, né, que seja mais assertiva, na produtividade do colaborador, na produtividade da empresa, porque a empresa não pode parar, né, e também no controle aí do pânico e da ansiedade, né, porque o RH, ele deve atuar muito, assim, em parceria com a área de comunicação interna da empresa, e evitar a infodemia. Não sei se todos já ouviram falar, a infodemia, durante uma epidemia, é rápido, assim, a disseminação de informação, né, vem de todos os tipos, aí, de várias fontes, né, tem rumores, boatos, né, e aquelas informações são pouco confiáveis, né, então isso pode criar aí o pânico e crises de ansiedade, né, então, e aí que vem a definição da infodemia. E o RH, ele precisa estar atento nessa questão aí das informações erradas, né, que causam pânico, que a gente não quer causar o pânico aí na empresa, nos colaboradores, que isso pode não, afeta aí a produtividade da equipe, né, dos colaboradores, afeta aí o emocional. Então, e transmitir essas mensagens, informações, que seja, assim, de fácil entendimento a todos, né, uma linguagem acessível, sem jargões aí, né, que o colaborador possa compreender, assim, corretamente a mensagem, a informação que você está tentando passar. E eu falo, assim, que para finalizar aí essa dica, né, essa dica de ouro aí da comunicação efetiva, que a comunicação, ela precisa ser esclarecedora, envolvente e determinante, né, professora? Com certeza, professora Natália. Muito legal esse termo aí que você trouxe, com certeza é novidade para alguém que está assistindo essa websérie, que nem ouviu falar, né? Muito bacana esse compartilhamento, e realmente, olha, gente, boato, fake news, né? Tantas coisas aí de comunicações equivocadas. RH, cuide disso, gestor, cuide disso, para não trazer aí mais ansiedade para o teu colaborador, maior estresse, né? Um momento que já nós temos que cuidar tanto de algo que a professora Natália vai falar agora, na parte aí da segunda dica, professora Natália, que nós precisamos tanto nesse momento também, como segunda dica desta websérie. Isso, é o apoio psicológico, né? E eu queria frisar também que, assim, por exemplo, da comunicação efetiva, né, e também do apoio psicológico, todas as outras dicas que a gente vai trazer, que é importante também não só nesse momento, né, de pandemia, mas também pós-pandemia, e para sempre também. Eu acho que o gestor de RH, né, vocês como futuros gestores de RH, precisam ter em mente isso, né, que precisa sempre pensar aí no bem-estar do colaborador, na comunicação efetiva, em todas essas áreas, né, e sempre mesmo, né, não só no momento de crise, né, no momento de crise você tem que intensificar, né, mas em todos os momentos aí
da organização, da vida mesmo, né? Então vamos lá para a segunda dica, o apoio psicológico, né? A gente pensa aí que os colaboradores aqueles que estão em home office, né, eles estão protegidos aí em casa, né, com o vírus, ok, né, estão protegidos, trabalhando em casa, mas tem aí uma outra pandemia, né, que preocupa as empresas, que é o risco aí de transtorno psicológico, né, provocado aí pelo medo mesmo da doença, provocado de repente até por um luto, né, que o colaborador esteja passando aí, né, relacionado a toda essa situação, o medo aí, o isolamento social também, né, então, tudo isso, a crise econômica, né, as incertezas do futuro também, que a gente não sabe como que vai ser, né, esse novo normal, então, tudo isso afeta, né, negativamente o emocional das pessoas, dos seus colaboradores, e daí vem, né, a importância aí do RH agir nessas situações, cuidar aí do bem-estar do colaborador, né, em relação aí ao apoio psicológico com o seu colaborador. Eu até estava vendo uma pesquisa da Fundação Instituto em Administração, que 75% das empresas desenvolveram ações de apoio psicológico com seus colaboradores nessa pandemia. É um número, assim, bom, né, razoável. Bom, 75%, isso é ótimo, né? E sim, algumas empresas até, assim, já tinham as ações e só viram esse crescimento, né, e intensificaram mais essas ações aí relacionadas ao apoio psicológico. E isso é muito importante que você, aí, gestor de RH, passe para os superiores, né, para a empresa, a importância de cuidar do bem-estar aí do seu colaborador. Mas quais ações, assim, o RH pode promover, né, relacionado ao apoio psicológico? Até, assim, na Unicesumar a gente tem bastante exemplo, né, e ações, assim, por exemplo, de propor consultas, né, um momento de conversa com uma psicóloga organizacional. Agora mesmo nós tivemos, né, professora Joselane? Nós tivemos aí um exemplo da Unicesumar que também está propondo aí conversas com o psicólogo, né? Então, é importante, via chat ou videoconferência também, né? Ou, de repente, ligações diárias, ou estabelecer uma frequência aí de ligações para os colaboradores, para analisar mesmo a situação, como que está, qual o sentimento do colaborador, como que ele está se sentindo, né? E também tem sugestões, assim, algumas ações que você pode propor. Aulas online de meditação, né? Que a gente teve agora também na Unicesumar. Alongamento, aulas, tudo online, né? Que você pode propor. De boa alimentação. Assim, eu acho que são dicas simples, né? Mas que faz muita diferença na vida do colaborador. Porque aquele colaborador que está trabalhando em casa, né, por exemplo, né, ou que está presencialmente, mas só que está isolado. Então, eu acho, assim, que são dicas simples, mas que pode fazer muita diferença na vida daquele colaborador. Né, professora Joselane? A gente tem bastante exemplo aí na Unicesumar, né, nós temos aulas aí de meditação, né, com um momento de conversa com o psicólogo. Acho que ajuda bastante, a gente pode falar por nós, né? Com certeza, gente, é muito importante. A gente sabe que nós temos isso na nossa organização, né? Mas que todas as empresas pudessem ter essa consciência de cuidar da pessoa, não só como empregado, como colaborador, mas como pessoa, né? Essa parte espiritual, emocional, e na instituição nós temos, né, ações, até tivemos no ano passado, né, professora, o Viva Mais, que foi excelente, um projeto maravilhoso, onde foi transformação de vida das pessoas, tanto como pessoal, emocional, né, vídeos que as pessoas até relataram, como isso fez diferença na vida delas, né, trazendo um bem-estar, trazendo um controle emocional. Então, assim, é muito importante, principalmente neste momento que estamos vivendo, em que o psicológico, o emocional tem sido abalado, não tem como, nós somos seres humanos, né? E a empresa tem que fazer este papel, sim, com o seu colaborador. Cuidar deste bem tão precioso
que são as pessoas. Não é verdade, professora? Exatamente, e o Viva Mais que a gente teve é uma campanha bem bacana, né, que a gente teve aí na Unicesumar, legal que foi tudo presencial, né, naquele momento a gente não estava aí na pandemia, e agora eles estão fazendo online, né, que bacana, estão fazendo um momento ali de conversa, né, de café, né, passando algumas dicas, mensagens motivacionais, espirituais, né, aula de meditação. Então, é a inovação, né, antes tinha aí uma campanha, né, bem bacana de presencial, todo mundo fazia lá, tinha aulas de exercício, tudo, alongamento, mas agora estamos fazendo aí com ferramentas, tem muita ferramenta que você pode reunir, né, todo mundo, os colaboradores, e passar essas dicas aí, eu acho que essas mensagens valem muito a pena. E são simples, mas de repente faz muita diferença para aquele colaborador que está no momento que não está se sentindo bem no isolamento, né? Então, precisa ter atenção a esse colaborador, né? E, de repente, assim, se algum problema mais grave for detectado, nesses momentos de conversa, de repente, com o psicólogo, enfim, aí o colaborador pode ser encaminhado, né, para uma consulta com um psicólogo clínico, por exemplo, né, mas numa primeira triagem, né, no primeiro momento, são dicas simples, né, e depois dá para ser encaminhado. E assim, no que diz respeito aí à proteção física, né, pode ser uma conversa, um mesmo procedimento com um técnico de enfermagem, por exemplo, né, uma chamada, né, uma videoconferência para checar a saúde corporal aí dos colaboradores, de repente até detectar alguns sintomas, né, então, e se tiver algo mais grave, também encaminhar aí aos médicos necessários. Uma dica aí, na verdade, uma sugestão, né, nessa dica aí do apoio psicológico, de repente criar um site específico de RH para esse momento aí de quarentena, de isolamento, né, e no qual os colaboradores, assim, eles podem tirar as dúvidas gerais aí de tudo que está acontecendo, né, e dar sugestões. Eu acho interessante, assim, de repente dar um depoimento, aquele colaborador dar um depoimento, porque a gente pode ter algum colaborador que esteja se dando bem, ok, né, esteja fazendo alguma prática bacana, que pode passar para aquele colaborador que, de repente, não está bem, não está se sentindo bem nesse isolamento, né. E pensando aí nos colaboradores que estão trabalhando em home office, né, estão trabalhando em casa, né, que gera aquela sensação de isolamento, né, mais horas de trabalho, não consegue estabelecer limite entre o trabalho e a vida familiar, porque o horário de trabalho flexível pode transformar em número de horas de trabalho excessivas, né, sem pausa, não consegue fazer pausa, aí continua durante a noite, que pode resultar aí risco associado à insônia, né? E algumas pesquisas também que eu andei olhando aí durante essa semana que fizeram pesquisas, né, com alguns colaboradores, e que mais assim da metade dos entrevistados, eles acreditam que estão trabalhando mais horas, né, em casa do que antes. Então isso pode acontecer mesmo, né? Não deveria, não, né? Mas acontece, mas está acontecendo. Esse isolamento, né, pensando assim pelo lado bom, ele pode facilitar a concentração, porque você está sozinho, né, você acaba se concentrando melhor, mas também essa ausência da interação social, né, torna aí uma fonte de estresse, né, de ansiedade, da insônia, como eu falei. Então são vários, assim, aspectos aí que tem que ter muita atenção, né, com a saúde aí emocional do colaborador. E eu vi também uma outra pesquisa, né, pesquisando aí sobre o assunto, né, as atualizações, eu vi que o Chile, ele aprovou aí uma lei de trabalho para quem está trabalhando no home office, né, o trabalho remoto, que é bem interessante. E foi uma lei agora de março, que reconhece aí o direito do colaborador se desligar durante pelo menos 12 horas contínuas, num período aí de 24 horas, né? Então, olha que bacana. E a empresa, ela não pode exigir nada do colaborador, uma resposta, né, alguma solicitação, nesse período de 12 horas contínuas, né? Então, além dos descansos, né, dos feriados, né, tem essas 12 horas contínuas que o colaborador está desligado. Você vê que lei interessante, né? Ajuda aí
a não ter crises de ansiedade, né? Não é uma fonte de estresse. Enfim, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem que pensar, né? Para ter sempre as pausas e horários de descansos. Principalmente esses colaboradores aí que estão trabalhando em home office. O RH precisa estar atento em relação a isso, né? O bem-estar aí do colaborador. E assim, pensando também no pós-pandemia, né? Porque esses colaboradores em home office, eles vão voltar para o trabalho presencial. A gente não sabe quando, né? Não sabe como que vai ser, mas eles vão voltar, né? Então tem que ter também cuidado com esses colaboradores, ter a empatia e pensar na saúde física e mental desse colaborador. Porque esse colaborador, ele vai voltar com receio, ele vai voltar com medo, né? O medo, como que vai ser, né? Como que eu vou trabalhar, aonde, né? A sala vai ter janela, se vai ter muita gente, né? O risco de contaminação. Então, ele vai voltar com isso também. O RH precisa atuar aí, junto com esse colaborador dentro da empresa, né? De repente, até com novas capacitações, treinamentos, e cuidar sempre com a questão das orientações em relação a isso, quando o funcionário voltar para o trabalho presencial. E assim, uma sugestão também, quando esse colaborador voltar, é manter as reuniões virtuais também, né? Mesmo com os colaboradores na empresa, trabalhando na empresa, né? Para evitar aí as aglomerações em locais fechados, né? Essa é uma sugestão, assim, bacana em relação ao colaborador que vai voltar para o trabalho presencial, né, professora? Sim, com certeza, professora. É um desafio do RH, né? Como diz a nossa websérie, manter aí formas novas, né, que já estão sendo incorporadas, né, dentro das organizações nesse momento, e mantê-las, né, pós-pandemia também, pensando sempre no bem-estar do colaborador, né, porque se o colaborador está bem, a empresa vai bem, não é? Vai produzir melhor, vai alcançar melhores resultados. Então, essas duas dicas são essenciais, estão interligadas, né, professora? Porque a comunicação também com relação às orientações, né, desse novo modo de trabalhar, né, que nós estamos tendo, e talvez nossas funções nunca mais voltem a ser as mesmas, né, a nossa forma de trabalho nunca mais vai voltar a ser a mesma. Então, essas comunicações têm que acontecer sempre, e o apoio psicológico também, com certeza, né, professora Natália? Com certeza, e como eu disse antes, né, não só nesse momento, você gestor de RH, né, precisa pensar nisso sempre, né, sempre pensando no bem-estar do colaborador, não só aí no pandemia ou no pós-pandemia, mas sempre, né, e de repente você pode pensar assim, mas a empresa, né, não aceita, não quer fazer e tal, mas é o seu papel aí de gestor de RH apresentar, né, de uma forma clara, porque você que tem esses conhecimentos, né, então você tem essa bagagem, então você precisa apresentar aí de uma forma clara, né, propor essas ações para os seus superiores, né, para a empresa, para o dono da empresa, e mostrar aí a importância que tem cuidar do colaborador, porque a organização é feita de pessoas, né, então é o bem maior, né, precisa ser sempre ter muita atenção e cuidado com as pessoas para que a empresa aí gere produtividade, né, continue na ativa. E essas dicas aí, eu espero que vocês reflitam mesmo, né, agora a gente vai ter as outras 3 dicas, né, tivemos as 2 agora, espero que vocês reflitam sobre todas essas dicas e que vocês possam propor e atuar aí como gestor de RH, utilizando essas ações, né, professora? Muito bom, professora Natália, muito obrigada por estar conosco nesse episódio. Alguns vão lembrar que eu estive no segundo, lá atrás, falando de treinamento, de orientação. Agora estou aqui com a professora Natália, é um prazer estar com você, minha parceira de trabalho aí, e foi excelente, tá, as suas dicas, e nós vamos ter aí uma convidada, né, professora Natália, em seguida aqui do nosso bate-papo, com mais 3 dicas, a professora Jéssica, que é da área e também vai trazer
maiores informações e dicas sobre a qualidade de vida no trabalho durante e pós-pandemia. Então, professora Natália, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, professora. Obrigada a todos os alunos. Espero que vocês aproveitem. A professora Jéssica aí tem bastante dica bacana para vocês também. Fiquem ligados, tá? Obrigada, professora Geselane. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Vai daí, professora Jéssica. Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou a professora Jéssica Antigo, engenheira de alimentos, engenheira de segurança do trabalho e doutora em ciência de alimentos. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre 3 dicas super importantes de como garantir a qualidade de vida no trabalho durante a pandemia e no pós-pandemia. Eu vou falar sobre a ergonomia cognitiva, ginástica laboral e prevenção no local de trabalho. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre a qualidade de vida. Qual que é a diferença de qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho? Tem alguma relação ou não? Quando eu falo de um ser humano, eu estou falando de todas as suas características em todos os seus ambientes. Então, eu estou me referindo ao ambiente de trabalho, à sua casa, a relação que ele tem com os amigos. Tudo isso interfere no trabalho que ele vai executar na minha empresa. Então, eu tenho que ter um equilíbrio do que eu estou vivendo na minha casa, do ambiente de harmonia que eu tenho dentro da minha casa e de um ambiente de harmonia também no meu trabalho. Caso contrário, um lado da balança pese mais que o outro, eu vou acabar interferindo negativamente no outro segmento da minha vida, tá? Como, por exemplo, aquele chefe que é extremamente estressado, que acaba descontando em mim todas as frustrações e acaba cobrando demais, exigindo demais, então eu vou acabar trazendo aquilo para minha casa depois, que vai acabar atrapalhando o meu relacionamento familiar. O objetivo da qualidade de vida no trabalho é que as pessoas se sintam bem, é que as pessoas tenham o melhor desempenho possível, que realizem as atividades da melhor maneira possível, né? Para que elas se sintam pertencentes àquele lugar, para que elas se sintam satisfeitas, né? Para que elas obtenham alta performance aí e elas se sintam bem com isso, né? Que elas evoluam constantemente como profissional e também como pessoa. Então é muito importante que a gente tenha esse equilíbrio. Quando nós falamos da qualidade de vida, tanto profissional quanto pessoal, é um termo muito subjetivo e complexo, porque para algumas pessoas o aumento de salário vai ser melhorar a qualidade de vida. Para outras pessoas, diminuir a carga horária de trabalho é um fator que interfere na qualidade de vida. Muitas vezes um trabalho extremamente estressante, mesmo que seja bem remunerado, talvez para algumas pessoas aquilo não tenha tanta atratividade, ou talvez algum emprego que não desafia a pessoa. Então, cada pessoa ela vai ter um critério subjetivo e complexo do que é a melhoria da qualidade de vida. E é claro que é muito importante para todos os profissionais imersos nessa área aí de segurança do trabalho, de recursos humanos, que observem essas características e tentem em conjunto trazer o melhor possível para aquele meu colaborador, para que ele se sinta mais pertencente, né, naquele local e tudo mais. Muitas vezes para algumas pessoas, por exemplo, ganhar benefícios como plano de saúde, como plano odontológico, para algumas pessoas autonomia dentro do meu trabalho é aquilo que vai me trazer satisfação, outras pessoas é uma saúde física e psicológica. Então assim, cada pessoa vai ter um fator aí que determina a sua qualidade de vida. Bom, tendo passado essa introduçãozinha, vamos começar nos pontos chaves. Então vamos falar um pouquinho sobre a ergonomia. Vamos trazer para a gente poder entender o conceito de ergonomia cognitiva. A ergonomia ela é uma área que se dedica ao estudo da relação entre os seres humanos e o ambiente de trabalho, sempre adaptando o ambiente de trabalho ao ser humano e nunca ao contrário. Por que isso interfere? Você imagina só a estatura diferenciada que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, se eu pegar uma pessoa de 2 metros de altura, colocar na minha linha de produção para trabalhar ali, e
e de repente eu resolvo mandar ela embora e contrato uma pessoa de 1,50 m. Você acha que não vai ter influência, não vai ficar extremo para um do que para outro? Então a gente tem que ter uma adaptação e tem que ter um olhar específico para essas pessoas. A ergonomia é o estudo de tudo isso. Quando eu estou falando de ergonomia cognitiva, eu estou falando especificamente da área que está relacionada aí com o uso mesmo do pensamento. Então vamos lá, vamos fazer um treinamento para desenvolver as capacidades, né? Vamos dar um fomento ali para ele desenvolver uma faculdade, para ele poder aí melhorar a sua desenvoltura no trabalho, para auxiliar, ou nas próprias relações de trabalho, aquele relacionamento saudável que eu tenho ali, que faz ali florescer ideias, então faz desafiar pessoas dentro do ambiente de trabalho de uma maneira positiva. Então tudo isso eu estou me referindo à ergonomia cognitiva. Esse momento é muito importante a gente falar que na pandemia tem que se tomar muito cuidado, porque a gente está vendo aí muitas empresas falindo, muitas empresas mandando funcionários embora, então o mercado de trabalho ele acaba ficando um pouco mais competitivo, né, no que se refere às pessoas que estão procurando emprego, e falta empregos. Então ali começa uma disputa entre as pessoas que querem arrumar emprego. E aí os empregadores, vendo essa situação e passando por um momento de crise um pouco mais difícil, um pouco mais pesado, como é o caso dessa pandemia, eles acabam contratando uma mão de obra um pouco mais barata, né? Ou muitas vezes dando uma segurada, talvez em reajustes que seriam melhores, ou talvez tirando alguns benefícios dos trabalhadores em decorrência disso, ou muitas vezes fazendo pausas aí daquela prorrogação de jornada, diminuição de jornada de trabalho, ou fazer aquela interrupção de 30 dias, 60, 90 dias do contrato de trabalho. E aí isso acaba gerando um medo muito grande no meu colaborador, de ver as pessoas sendo mandadas embora. Então assim, vai demorar um bom tempo, mesmo após a pandemia, para a gente retornar àquele estado que nós estávamos antes. E a gente tem que tomar muito cuidado para que dentro da nossa instituição nós não tenhamos essa mentalidade assim, mão de obra tem sobrando, então eu não vou pagar o que eles merecem porque eu vou conseguir mão de obra. Não é bem assim, então tem que se tomar muito cuidado, inclusive quando tem que se demitir pessoas dentro da minha instituição, porque isso pode acarretar em inúmeros problemas depois, né? Inclusive para os outros trabalhadores, esse medo, essa insegurança que pode levar a acidentes de trabalho e pode levar a várias coisas que eu vou falar na nossa terceira dica, que vai ser bem bacana para a gente fechar com chave de ouro. Quando eu falo da ergonomia cognitiva, é muito mais do que simplesmente, muitas vezes, eu vou dar um treinamento motivacional, mas no dia a dia eu vou lá sobrecarregar a pessoa com o trabalho. É muito mais do que isso. Então, quando eu tenho uma carga mental muito grande de trabalho durante muito tempo, isso pode desenvolver problemas psicológicos crônicos na pessoa, né? Então, pode desenvolver até depressão e tudo mais, e pode levar muitas vezes a pessoa até ao suicídio por conta disso daí. Então, é uma situação muito grave. E aí a gente tem a perca do foco, né? Então, quando eu tenho foco em alguma coisa, eu tô ali dedicando a minha atenção àquilo. A partir do momento em que eu diminuo esse foco, eu posso acarretar inúmeros problemas como acontece com os acidentes de trabalho, que pode também levar a vida da pessoa. Eu posso ter dificuldade de aprendizado por aquele medo constante de ser mandado embora, por exemplo, incapacidade de tomar decisões erradas, e aí muitas vezes ser penalizado por isso. É um conjunto de coisas que a gente pode colocar na ergonomia cognitiva. Bom, vou falar um pouquinho da ginástica laboral. Professor, o que é ginástica laboral? É aquela uma que a gente faz na academia, que a gente levanta pezinho, que a gente faz para emagrecer? Não, pessoal, para você que não conhece, a ginástica laboral é aquela que tem especificamente, ela é destinada aos trabalhadores, né, aos colaboradores de uma empresa no seu local de trabalho. Geralmente, ela está presente em empresas com maior número de funcionários,
cuja repetição daquele trabalho ela é muito intensa, então eu tenho muita repetitividade dos movimentos. Então a ginástica laboral ela ajuda a prevenir aí uma série de doenças ocupacionais, né? E além disso acaba deixando a pessoa mais desperta, mais tranquila, e ela acaba se sentindo mais motivada no ambiente de trabalho. Geralmente a ginástica laboral ela dura de 5 a 15 minutos, né? Então ela reduz a fadiga, ela faz a prevenção, por exemplo, de LER, DORTS, né? Melhora a circulação do sangue, então muitas vezes a pessoa é sedentária e não tem aquele hábito de fazer atividade física. Quando a gente tem ali a ginástica laboral, a gente tem um pouquinho de atividade física todo dia. É claro que não é apenas o recomendado, mas a gente tem aí um pouquinho aí de atividade. Melhora a postura, então no meu ambiente de trabalho eu vou acabar sentando melhor, eu vou acabar me acomodando melhor, eu melhoro a minha produtividade, eu melhoro o relacionamento com os meus colegas, porque muitas vezes a gente faz essas atividades em dupla, né? Um pede ajuda pro outro, então a gente acaba melhorando esse relacionamento também. E aí, para fechar, a terceira dica é prevenção no trabalho. Bom, é muito importante a gente ter em mente que um trabalhador focado, o risco dele de sofrer acidentes é muito menor, tá? Com essa situação toda que nós estamos vivendo, é claro que o foco acaba sendo diferente. Então nós tivemos em pouco tempo que reaprender como se socializar, como se comportar. Então a utilização de máscaras, por exemplo, que acaba sendo uma coisa que muitas vezes acaba incomodando, a máscara tá pegando o elástico atrás da orelha, tá sentindo dor, aquele colaborador já não tá prestando muita atenção no trabalho que ele tá desenvolvendo por conta desse incômodo. Então isso aí pode influenciar, né, muito a execução do trabalho e pode vir aí a acontecer um acidente. Então nós temos que ser muito claros com os nossos colaboradores, se a minha empresa está bem, se a minha empresa não tem a intenção de mandar funcionários embora, pedir ajuda dos funcionários aí para manter a empresa, tentar realmente ter ações aí para poder diminuir o mínimo possível a mão de obra, quando possível não diminuir, não mandar as pessoas embora, e mostrar isso para os meus colaboradores, né? Eu tenho que ter muita atenção. Então, assim, um deslizezinho, eu acabo perdendo aí um dedo, perdendo uma mão, que vai influenciar a vida toda dessa pessoa, né? Então vai influenciar a forma como ele pega o filho dele, por exemplo, a forma como essa mãe vai pegar o filho, ou a forma que ela vai desenvolver uma atividade. Então tudo isso deve ser sim levado em consideração, e eu tenho que pensar no meu colaborador, porque ele é a parte mais importante da minha empresa. Eu posso falar que o meu cliente é importante? Com certeza, se meu cliente não compra, não tem empresa. Mas se exatamente hoje todos os funcionários da minha empresa falam assim, olha, eu não quero trabalhar nesse lugar, porque esse lugar não me dá a mínima segurança para trabalhar, não dá o mínimo ambiente, o clima organizacional agradável, como que eu vou produzir ali para o meu cliente? Eu não vou ter como. Então eu tenho que dar valor em cada uma das vidas que passam ali pela minha empresa. O nome disso é responsabilidade social. É fazer mais do que a legislação pede. É muito mais do que isso. Eu vou cuidar de cada vida que está sobre a minha responsabilidade como se fosse a minha própria, muitas vezes muito mais do que a minha própria. Alguma pessoa que eu amo. Então nós vamos realmente pensar na vida de cada um e fazer o máximo possível para que as pessoas aí consigam passar por esse momento da melhor forma possível e poder se desenvolver e tornar pessoas cada vez melhores aí. E é claro que a gente tem um grande aprendizado com essa pandemia. Então, é claro que nunca vai voltar àquela normalidade que a gente tinha anteriormente. Então, muitos hábitos foram implantados aí que vieram para ficar, e é muito importante que seja assim. Então, principalmente hábitos de higiene, por exemplo, são hábitos que devem ser mantidos na nossa rotina e tudo mais, mas também a gente tem que aprender a dar valor nas pequenas coisas, nas pequenas situações, porque a gente viu o quanto é importante e o quanto a gente tem perdido pessoas importantes ao nosso redor por conta de um vírus, né? Então, pessoal, é isso. Agradeço muito vocês terem assistido mais esse vídeo da nossa websérie. Então, fiquem ligadinhos nos próximos vídeos que terão para vocês.
cada degrau. Quem é aluno meu já sabe que cada degrauzinho que vocês vão trilhando aí é um degrauzinho mais próximo da alta performance de você, como um dos melhores gestores de recursos humanos do Brasil, quiçá do mundo. Então vamos que vamos nos desenvolver, porque eu quero ver o nome de vocês ali, ó, nos top dos top desse meu Brasil, viu? Um grande beijo para todos vocês, se cuidem e um grande abraço. Tchau, tchau. Viram só? Foram dicas preciosas para que nós possamos garantir a nossa qualidade de vida e também garantir a qualidade de vida dos nossos colaboradores, para que estejamos todos ergonomicamente corretos e também para que tenhamos uma produtividade cada vez melhor. Agora, quais serão as próximas dicas do nosso 5º e último episódio? Bom, para isso, eu aguardo você lá no 5º e último episódio. Até lá!